Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado, como a palma da minha mão. Alimente seus valores com dedicação. Alimente seus valores com trabalho e emoção. Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom. Somos Adames, pecuária e tradição. Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores. Somos Adames, pecuária e tradição. São 7h07, hora da gente dar um pulo até Brasília, saber com o Saulo Lopes o que vai ser destaque na nossa capital federal nesta quinta-feira. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! O Ministério da Agricultura tem uma ótima notícia para empresários e entidades brasileiras que queiram participar de feiras internacionais, várias ao redor do mundo que são organizadas nas áreas de alimentos e bebidas. O objetivo é divulgar, aumentar as parcerias do agronegócio brasileiro com vários parceiros. A organização é do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Apex, a Agência Promotora de Exportações. Ano passado, nas 27 feiras realizadas nos 5 continentes, foram movimentados 4 bilhões de dólares com o envolvimento de 275 empresas brasileiras de variados segmentos. Quem quiser participar é só entrar no site do MAPA e pesquisar lá a documentação necessária, o ramo de atividade e poder fazer as inscrições em tempo hábil de participar com o stand que pode gerar bastante negócios. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, agora é hora da gente acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje as informações com a analista Marina Zaia. Olá a todos, hoje vamos falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Bom, segundo o levantamento feito por nós aqui da Scott Consultoria, a cotação do boi gordo na Praça Paulista permaneceu estável. A queda registrada no fechamento de ontem, aqui em São Paulo, afastou os pecuaristas e o resultado foi um baixo volume de negócios concretizados. Além disso, parte dos frigoríficos iniciou as compras nesta quarta-feira com mais cautela, devido à menor saída de carne no atacado e às incertezas relacionadas ao mercado chinês. Em curto prazo, com a entrada dos salários no início de fevereiro, espera-se uma melhoria no consumo de carne bovina, o que pode dar uma certa sustentação aos preços do boi gordo e estimular a compra de boiadas. Destacando algumas praças de hoje, vamos falar de Mato Grosso do Sul. No estado, o preço da arroba do boi gordo subiu R$ 1,00 em Dourados e R$ 2,00 em Campo Grande. A baixa oferta de gado explica esse cenário de alta. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Marina Zaia, médica veterinária e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Muito obrigada a todos e até a próxima. Bom, Marina já adiantou alguns preços para você aqui de Mato Grosso do Sul, mas nós temos preços em todas as regiões do Brasil para continuar falando com você de cotação do boi gordo. Vou te apresentar os números que são apurados pela Scott Consultoria e que configuram aí preços para uma boiada comum, à vista e livres de furo rural. E a gente começa, está aqui na minha tela já a região sudeste entrando para você acompanhar aí em casa também. Região Sudeste que traz preços para você de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Sudeste nós tivemos queda de R$ 2,00 apenas no Rio de Janeiro. Vamos para a região Sul? Na região Sul também houve queda de 10 centavos no quilo pago em Pelotas e Oeste do Rio Grande do Sul. Como adiantado pela Marina, a primeira tela do Centro-Oeste traz para você os números de Goiás e Mato Grosso do Sul, onde tivemos aí alta de R$ 2,00 em Campo Grande e alta de R$ 1,00 em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos para a segunda tela do Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso,
que também o cenário é de queda de R$ 1,50 em Cuiabá, queda de R$ 2,00 no sudeste do estado e queda de 50 centavos no sudoeste do Mato Grosso. O Nordeste segue clima de estabilidade, não houve alterações em relação ao último fechamento. Vamos para a região norte. Na região norte, a queda foi de R$ 2,00 no Acre e queda também de 50 centavos em Rondônia e no norte do Tocantins. E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. Os números também são apurados pela Scott Consultoria. Bom, e agora o recado é para você, amigo produtor que mora em Mato Grosso. É que em abril a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, vai realizar a segunda edição da Acricorte 2020, uma feira que vai reunir inovações tecnológicas, palestras e negócios para a pecuária de corte. Quem vai nos dar mais informações é o Valdir Pacheco. Devido ao sucesso da primeira edição do Acricorte em 2019, realizado pela Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, a entidade lança a segunda edição do Acricorte 2020. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de abril, onde serão mostrados avanços e novas ferramentas tecnológicas que possam contribuir com melhorias no rebanho de bovinos do estado e com o objetivo de produzir cada vez mais uma carne gourmet de melhor qualidade. Com o intuito de levar conhecimento e promover a integração entre os pecuaristas, o Acricorte desenvolve uma série de projetos e iniciativas, dentre eles está o Acrimate em Ação, considerado o maior evento itinerante do estado, que há uma década percorre as principais regiões produtoras de proteína vermelha. O evento contará com uma feira de negócios com a participação de inúmeras empresas do setor pecuário, além de workshops, trazendo as últimas novidades tecnológicas disponibilizadas para o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne. Na programação está prevista a realização de palestras técnicas focadas na bovinocultura de corte, tratando de mercado, economia, políticas públicas do agronegócio e assuntos tecnológicos. Na edição de 2019, mais de 1.600 pessoas do Mato Grosso e outros estados participaram do evento. Tendo em vista o bom momento que o setor da pecuária vem passando no estado, a expectativa dos organizadores é superar o número de participantes. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, são 7h14, chegou a hora do nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de dizer para você que está liberada a sua participação, tá? Seja pelo WhatsApp, que está aqui na sua tela, seja também pelo Facebook, onde nós estamos ao vivo, você pode mandar também a sua mensagem, a sua participação. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a demanda mundial por carnes, que deve permanecer firme em 2020. Bom, e antes de ir para o intervalo, você fica aí com a previsão do tempo e temperatura para a região sudeste. Eu volto já. 7h17, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Bom Dia Produtor ao vivo para você, aqui pelas lentes do Canal do Boi, destacando as primeiras informações do agronegócio nesta quinta-feira, já reta final de semana, né? E é bom ter você aí do outro lado da telinha para acompanhar com a gente tudo que merece destaque no agronegócio. E eu destaco para você agora a disputa entre frigoríficos pelo gado gordo de qualidade para exportação, que foi uma das causas da disparada nos preços da arroba no mercado brasileiro no final do ano de 2019. As indústrias recém-habilitadas para exportar carne bovina foram à procura de matéria-prima que assegurasse participação nas vendas externas. Após pressão dos exportadores, o preço recuou. Em entrevista a Walter Puga Júnior, lá em São Paulo, o diretor da Atenagro, o Maurício Nogueira, comenta o mercado recente do boi. Para ele, 2020 será um ano de rentabilidade melhor, tanto para a pecuária de corte como para a pecuária de leite. Entretanto, ele faz um alerta.
A falta de sanidade pode colocar tudo a perder. No final de 2019, o mercado de carne teve uma alta acentuada, notadamente para os preços de carne bovina e preço do boi gordo, mas no início do ano já mostrou um movimento de baixa. Quem acompanha as idas e vindas do mercado no dia a dia é Maurício Nogueira, da Atenagro, que comenta conosco as perspectivas agora para 2020. Maurício, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre as perspectivas. A princípio, o Brasil vai vender muita proteína animal em 2020, né? Com certeza, Puga. A gente tem um cenário aí muito favorável ao Brasil, né? Nós temos aí a suinocultura demandando bastante, o Brasil vai exportar mais. Na bovinocultura, na carne bovina também nós vamos exportar, então vem outro recorde aí para 2020. E o frango, que a gente fica um pouco preocupado pela questão agora da gripe aviária, mas também a expectativa é de aumento na produção e aumento nas exportações. Nós temos um mercado mundial pedindo proteína e o Brasil tem condição, tem todo o ambiente favorável para produzir. Então nós vamos vender, o comércio mundial vai movimentar muito mais proteína esse ano, porque países que têm populações muito grandes estão tendo problemas com a produção. Notadamente a China, que é o carro-chefe dessa demanda hoje, pelo menos da procura. Mas os preços que dispararam no final de 2019, em 2020 tendem a ceder. Foi apenas vamos dizer assim, uma festa de final de ano para o pecuarista? Puga, a gente tem que avaliar isso com muito cuidado. Então, qual é o cenário que a gente projeta para 2020? Preços acima de 2019. Nós estamos com um cenário de alta, né? Em relação a 2019, não é uma alta pequena, é uma alta grande, né? Só que eu não posso comparar isso com os últimos meses de 2019. E nós não tivemos, tem muita análise que falou que a gente mandou muito mais carne para a China do que o que era para se mandar, do que estava previsto. Isso não aconteceu. O balanço, né, os fundamentos do ano, eles ficaram dentro do previsto. A gente mesmo esperava um aumento de exportação de 14% no total e aumentou 12%. Então aumentou menos do que a gente projetava. Nós esperávamos uma queda na produção total, né, e um aumento na produção formal. Aumentou mais a produção formal e caiu menos a produção total de carne bovina, porque nós puxamos gado de 2020 para ser abatido em 2019. O que a gente viu que aconteceu no final do ano? Nós terminamos agosto com 17 plantas habilitadas para exportar para a China e chegamos no final de novembro com 37 plantas habilitadas a exportar. Em reais, muito bom, porque o dólar alto, né, o valor em reais. Essas indústrias todas competiram entre si para ocupar um espaço que elas não tinham, né, e valorizaram um boi específico, que é um animal de até 30 meses. Então nós tivemos um movimento, uma competição entre as empresas que levou o preço, né, para patamares que a gente não esperava que acontecesse. Foi uma surpresa. Né? Foi uma surpresa. Então a gente tinha certeza que o ano teria um ano de alta, tanto não sei se você lembra, o tema que a gente adotou no Rally da Pecuária era qual a decisão se tomar, né, em anos de alta. Então a gente já imaginava, mas ninguém imaginava que o preço chegasse nos níveis que chegaram. Então se eu comparar desse período, a gente tem que pôr um pouco o pé no chão e lembrar que mesmo a alta, nós vamos ter um valor provavelmente menor do que o ano passado. Nada é descartado. Se acontecer alguma coisa no cenário que a gente não está prevendo, se a demanda for maior, a economia melhorar, a gente pode ter preços melhores do que a gente está projetando, mas nesse momento a gente está trabalhando aí com um patamar em torno aí da média do ano. Claro, nós vamos ter picos, vamos ter baixas, mas na média do ano é em torno de R$190, preço aqui referência São Paulo, né? Podendo chegar a 195, com alguns meses passando de 200, outros ficando abaixo. Então, esse é o cenário que a gente lê hoje, né? E é um valor remunerador, né, Público? Quanto a custo de produção, bezerro teve uma disparada. De novo, é um insumo básico para quem prepara para levar ao frigorífico. Fora isso, fora confinamento, custo para produzir carne bovina e carne suína também subiu muito. O preço do milho passa da faixa de R$50 a saca. Eu pergunto, a alta recuperação para o preço do boi gordo acompanhou a alta dos insumos? Acompanhou. Nós estamos projetando um aumento de margem para 2020, né? Não é o caso da suinocultura ainda, nem da avicultura. Então, provavelmente, eles vão ter de novo um aperto de margem. A gente precisa ver como vai ficar os preços.
No caso da bovinocultura, a gente tem uma base de informação maior, então a gente tem projeções um pouco mais confiáveis, né? Na suinocultura e na avicultura a gente ainda é um pouco temerário com essas projeções, então nós somos um pouco mais conservadores. Mas na pecuária de corte, nós vamos ter um aumento de margem. Na pecuária de leite, nós também vamos ter um aumento de margem. E o que é interessante, Pulga, se você olhar hoje o preço da venda de carne, pelo menos da carne desossada, ela está sendo remuneradora para pagar um preço melhor de boi e para dar margem para os frigoríficos também, né? O grande problema hoje se desloca para quem vai vender carcaça, né? Então, se não tiver a desossa, hoje os frigoríficos estão com um problema sério. E, claro, a gente tem que colocar na conta também aquele pessoal que comprou um boi caro para desmontar e agora vai sofrer uma pressão chinesa, porque essa pressão também já era prevista. Muita gente vai acabar colocando na conta do coronavírus, de não sei o quê, mas já era prevista uma pressão dos compradores chineses para esse ano. A gente está falando disso desde setembro, outubro, para os nossos clientes de consultoria. Eles não aceitam valores tão altos assim. Não é evidente. A mesma concorrência que levou o preço do boi aqui agora é a pressão da carne. Então ela puxa boi daqui, eleva o preço do boi, agora ela oferta a carne lá e ajuda com que você sofra pressão. E os chineses são bons de negócio, né, Pulga? Ninguém é bobo, né? Não tem gente ruim de negócio no mercado. Então essa pressão é real, vai acontecer, mas a gente ainda projeta preços remuneradores para a pecuária de corte no Brasil. Muita gente estava com expectativa de preços muito altos. O pessoal começou a fazer cálculo de referência, que o preço ia voltar nos patamares pré-plano real. Isso não existe. Mercado não busca referência. Mercado segue fundamento, é oferta e demanda, né? Se a gente tiver uma demanda e uma oferta curta, o preço explode, né? Mas a gente tem que analisar sempre com cautela. O ano é favorável para o pecuarista. E acredito que a gente vai ter ainda 2021, 2022 anos bons. Qual é a nossa preocupação hoje? É alguma coisa de ordem sanitária, né? Então, principalmente, eu estou insistindo isso há mais de 2 anos, não é hora da gente falar de retirada ou de flexibilização lá na vacina de aftosa. Não envolve só aftosa. Você é um dos consultores que está muito preocupado com isso. Há muito tempo, porque não envolve só aftosa. Eu já sou preocupado com a aftosa de cara, né? Mas não envolve só isso. Nós temos todo um pacote que depende do hábito do produtor. Ah, mas isso é errado. Eu concordo, é errado, mas é o hábito. Não adianta a gente ir contra uma coisa que é real, que está no campo. Se precisa mudar, a gente tem que dar tempo ao tempo para que as coisas sejam alteradas de forma planejada, né? Então, sanidade hoje é o nosso risco da gente colocar tudo que nós estamos falando aqui a perder. Bom, fica um recado bem claro e a posição bem clara de Maurício Nogueira, sempre defensor aí de manutenção de cuidados sanitários, aliás, sempre defendeu com rigor essa posição, mesmo que alguns colegas, outras consultorias se posicionem aí favoráveis, né, pelo menos a redução ou a liberação de vacinação contra a aftosa. Maurício nunca aceitou com tranquilidade essa decisão. E a mensagem ficou clara, né, Maurício? Mais algum recado fora a sanidade? De olho na gestão, né? Claro, eu acho que tudo o que a gente fala, a gente defende muito, Pulga, o aporte tecnológico na pecuária. Sem a gestão, é a maior armadilha que você pode entrar. Então, se vai fazer tecnologia e não vai fazer gestão, é melhor não fazer nada, né? A gestão ela tem que ser antes da aplicação de tecnologia. O próprio plano de intensificação de uma propriedade, ele tem que ser feito depois de uma boa gestão, né? Ele tem que ser concebido a partir de uma boa estratégia. Então, se você não tiver da estratégia até a operação extremamente controlada, fazer tecnologia é uma armadilha e é melhor não fazer. Bom, sempre as posições bem claras de Maurício Nogueira, você acabou de ouvir. Agradeço mais uma vez sua participação na nossa programação, Maurício. É com vocês em Campo Grande. Bom, segundo um estudo recente divulgado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a produção mundial das 3 principais carnes, avícola, suína e bovina, deve aumentar 12,5% até 2028, aproximando-se dos 350 milhões de toneladas. Nós vamos saber mais detalhes sobre esta afirmação
nos comentários do analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Realmente, se você pegar a média 2016, 2018 das carnes e somar a bovina, suína e de aves, você vai encontrar um número 12% maior daqui 8 anos. Então, vamos detalhar isso aí. A primeira tela mostra o seguinte, mostra o percentual, ou seja, a 350 milhões de toneladas equivale a 12,5% a mais do que o período a média 2016 a 2018. Ou seja, o mundo tende a continuar comendo mais carne à medida que você começa a ter renda nos países mais pobres e o crescimento econômico ainda é forte, especialmente na Ásia. Esses países passam a aumentar o consumo de carne. Duas carnes não tem nenhum problema de ordem de restrições, que é a carne de frango e a carne de bovina. A carne suína tem uma restrição em função das questões religiosas, especialmente os muçulmanos que não comem carne suína. Vamos lá. O próximo, nós vamos falar agora, esse sim, a expansão do setor avícola é impressionante. O setor avícola conseguiu, através de genética, de manejo, do modelo de produção e aproveitando a questão da rapidez do ciclo, o ciclo das aves é muito rápido. A galinha põe um ovo, 21 dias depois já tem um pinto, 42 dias depois já tem o frango pronto para abate, ou seja, o processo é muito rápido. E hoje você precisa produzir isso aqui, 2 elementos básicos. Do ponto de vista energético, o milho, e do ponto de vista proteico, o farelo de soja. No passado se usava farinha de peixe, farelo de outra de amendoim, mas hoje não dá. Hoje tomou conta, hoje basicamente é milho mais farelo de soja e alguns complementos minerais, etc. 16,5% a previsão de crescimento da produção de carne de aves no mundo. O próximo, a carne de aves e suínos disputam o mercado. Elas são as duas carnes, por quê? Porque são carnes mais baratas, são carnes mais fáceis de produzir, rapidamente atendem o ciclo. Na carne suína, a previsão é 7,8%. Isso, em grande parte, deve-se à crise na China. A China é o grande produtor, quase 50% da produção de suíno está na China. Então, você vê uma queda, um aumento tão expressivo como o frango e não tão expressivo como a carne bovina. Mas a carne suína é a segunda carne mais consumida no mundo. Vamos lá, próximo. Bovinos, 13,2%. É muito alto esse crescimento de carne bovina. Eu acho bastante otimista a previsão da OCDE e da FAO. Otimista por uma razão, é mais difícil você criar o bovino. O bovino precisa de espaço, especialmente na cria. Na recria, os Estados Unidos, por exemplo, já sai o bezerro desmamado e já vai para o confinamento. Mas aí, aqui no Brasil, nós temos essa vantagem, podemos recriá-lo a campo, a um custo menor e dando uma qualidade maior na carne. Mas mesmo assim, a previsão vai para 77 milhões de toneladas. É quase que a metade da produção de frango no mundo, de carne de aves, é o dobro praticamente da produção de carne bovina. Vamos lá, próximo. Agora no Brasil. No Brasil, uma produção de 13,8, que foi a média nesses últimos, no último triênio, 2016 até 2018, você planeja chegarmos eles falam em 15 milhões, quase 12%. Nesse aspecto, o Brasil tem todas as condições para superar, inclusive, esse número. Basta que tenha mercado, basta que haja rentabilidade. Nós temos os 2 produtos básicos, que é o milho e a farelo de soja. Nós temos gente que sabe fazer, ou seja, o Brasil tem tudo para dar certo. O problema nosso não é produzir até a porteira, até o galpão, nós somos muito bons, muito competentes. O problema é depois do galpão. As nossas estradas são ruins, o custo de energia é alto, o custo dos frigoríficos são alto, o custo trabalhista, ou seja, nós temos um somatório de problemas que os outros países não têm. O Brasil tem algo chamado custo Brasil, que é a ineficiência do governo que acaba encarecendo a produção e dificulta um pouco. Quando o mercado internacional paga e o câmbio ajuda, é uma festa. Quando acontece o inverso, o mercado internacional está super ofertado e cai o preço
e aqui dentro o mercado interno sofre, como sofreu nesse desgoverno da dona Dilma, com a recessão, com o desemprego e tal, cai a rentabilidade. Por mais que seja integração, por mais que a integradora tente remunerar o criador de frango, às vezes o lucro dele fica em centavos, 20 centavos, 25 centavos por animal abatido. Mas o Brasil tem tudo para chegar nos 15 milhões. E ficar disputando o primeiro lugar no mundo, em termos de exportação, em termos de fornecimento, com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, na produção, com certeza serão os chineses. Os chineses estão investindo pesado na avicultura para ajudar a superar esse buraco que ficou com a questão da produção de carne suína em função da doença que deu lá, da peste suína africana. Vamos lá, o próximo. Aqui é suíno. Esse sim, proporcionalmente o Brasil começa a tentar disputar a Série A na produção de suínos. O Brasil sempre ficou atrás, longe da produção dos americanos, dos europeus, do Canadá, etc. Hoje o Brasil está chegando junto e nós temos todas as condições para chegar, para brigar, brigar com os 4 maiores produtores. O nosso modelo de produção, a tecnologia que nós usamos é top de linha, o mundo inteiro, é padrão mundial, ou seja, aqui no Brasil a suinocultura não é uma criação de fundo de quintal, é uma criação altamente especializada, é uma criação altamente tecnológica. Então, bastaria para 4,5 milhões e nós teríamos que exportar no mínimo mais de 1 milhão de toneladas para poder o mercado interno ir crescendo o consumo no mercado interno para absorver isso. Por último, vamos falar da carne bovina. Carne bovina, o Brasil, esse aqui é números do 8,9, é números que a OCDE usa baseado nos dados que tem no Brasil sobre inspeção, seja federal, estadual ou municipal. Na realidade, a produção brasileira é maior que isso. Nós devemos ter pelo menos mais uns 12%, 15%, mais de 1 milhão de toneladas que não passa por nenhuma inspeção, nem municipal, nem estadual, nem federal. Mas vamos lá, vamos pegar a inspeção, os dados da inspeção. Quase 9 milhões de toneladas, nós passaríamos para 10 milhões de toneladas, um crescimento de 14%. A carne bovina, que antes foi a principal carne consumida no Brasil, ela perdeu espaço em função da renda do produto brasileiro, em função de vários problemas. Hoje, a média do Brasil fala-se em 32, 33 quilos por habitante ano. Nós chegamos a consumir 40, 41 quilos por habitante ano. Ou seja, o Brasil tem condições de se consolidar como o maior exportador de carne bovina e também oferecer essa carne para o mercado interno. O que nós precisamos fazer aqui é colocar tecnologia. O Maurício, na entrevista anterior, comentou isso, a questão da tecnologia. Quando você pega frango e suíno, você vê a produtividade no Brasil, padrão mundial. Não há muita diferença de produzir na Europa, nos Estados Unidos, não é a mesma coisa. Agora, na pecuária, sim. Na pecuária, nós temos produtores que produzem 2 arrobas por hectare e temos um produtor que produz 20 arrobas por hectare. Há um gap, é uma diferença muito grande. Nós temos que melhorar, temos que trazer essa massa de pecuaristas que estão com baixa produtividade, dobrar essa produtividade, ir para 4, 5. Nós temos que melhorar a cria no Brasil. Há um bom bezerro, ele começa lá na fecundação. Não pensa não que se você nasce com bezerro ruim, você recupera. Não recupera. O animal não tem aquelas células que precisam de formação de músculo, não tem. Durante a cria, se a vaca passa fome, com certeza, durante a gestação, se a vaca passa fome, com certeza não é um bom bezerro. Nós temos chance de melhorar na genética, nós precisamos melhorar nas pastagens, ou seja, tem um dever de casa muito grande para que todo pecuarista do Brasil pare e pense. Para nós produzirmos isso aí, nós temos que botar tecnologia. A pressão por terra no Brasil para passarmos para outras atividades, seja grãos, soja, seja floresta, eucalipto, seja produção de bioenergia, como no caso da cana, vai continuar. Nós vamos passar alguns milhões de hectares que hoje são de pastagem para outras finalidades e nessas áreas restantes nós temos que botar tecnologia. Esse é o dever de casa. Nós temos condição de atender essa expectativa do Brasil passarmos para 14 milhões de toneladas, com certeza absoluta. Valeu, João. Obrigado pela sua participação. E quem está comemorando esses números que você apresentou é o Antônio Marcos Siqueira, acompanhando a gente aí pela live do Facebook.
está comemorando aí, dizendo muito boas notícias, e também o seu Almedo Quinteiro, que, se não me engano, está acompanhando a gente, acho que na Guatemala. Obrigado pela participação de todos vocês, pelo carinho da audiência aí. E eu vou para o intervalo comercial. Vou para o intervalo lembrando você que hoje, às 8 horas da noite, aqui pelo Canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual Rondônia Corte. Uma oferta de 1.000 animais para cria, recria e engorda, com realização da LS Leilões Rurais. E você fica agora com a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Volto já. São 7 horas e 41 minutos, já estou de volta, é hora da gente dar um pulo em Sinop agora. Vamos bater um papo com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões para manter você atualizado sobre as realizações que estão previstas na agenda de lá. E você vem comigo? Mas antes eu quero saber do meu amigo Adriano Filho, que já está posicionado aqui, como que foi, quais os resultados que você tem para apresentar para a gente em relação à 49ª edição do Boi em Pauta, que foi realizada ontem. Bom dia. Bom dia, meu amigo Adriano Faleiros, bom dia a você que acompanha o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Rapaz, é isso mesmo, viu? O Boi em Pauta, em sua edição 49ª, foi um sucesso. Pessoal ligando aí de toda a região, fazendo os seus investimentos. Nós tivemos até lotes aí que o mesmo comprador levou 3 na porteira, rapaz. Então foi não, eu quero outro, então foi um negócio muito bom, foi muito disputado e teve muita gente também, vale a pena a gente ressaltar isso, foi bom você ter me lembrado aí, Adriano Faleiros. Teve muita gente que entra em contato com a gente através da mesa operadora, mas querendo comprar, está com o dinheiro, está precisando da mercadoria, mas não tem cadastro pronto, né? Então sempre vale a pena a gente bater nessa tecla novamente, talvez, pode ser que fique um pouco meio chato, meio massivo, mas a gente realmente precisa que o seu cadastro esteja pronto anteriormente ao leilão, para chegar na hora você fazer os seus investimentos com tranquilidade. Então você que pensa em um dia comprar conosco, fazer os seus investimentos, já deixe o seu cadastro no jeito, através do 66-3532-0077, para chegar na hora do leilão, como ontem, por exemplo, você só fazer os seus investimentos com muita tranquilidade, viu? Quero agradecer a você que disponibilizou seus animais ao mercado no nosso Boi em Pauta. Quero agradecer também a você que confiou e investiu aqui no leilão de ontem com a Ricardo Nicolau Leilões. Meu muito obrigado a você, amigo pecuarista. Quero salientar também que nós tivemos o nosso Boi em Pauta ontem e para o dia 12 de fevereiro, nós já temos mais um Boi em Pauta. Então você que acompanhou o leilão ontem e pensa em comercializar os seus animais, já vai mantendo o contato conosco, já vai agendando a filmagem dos seus animais, já vai preparando alguma coisa aí, porque o mercado tá comprador, hein? O mercado está precisando comprar, o mercado está precisando fazer a reposição de mercadoria, né? Então as opções, né? A gente vê aí diversas informações, inclusive no Sistema Brasileiro do Agronegócio, que o mercado futuro está muito bem, o mercado futuro está estabilizado, então tem muita gente querendo comprar, tem muita gente querendo fazer os seus investimentos e por isso já mantenha contato conosco para agendar a filmagem dos seus animais para disponibilizar toda essa qualidade que eu sei que você tem aí na sua propriedade, viu? Além do nosso leilão do dia 12 de fevereiro, nosso Boi em Pauta, que acontece também no mesmo horário, né, às 20 horas e 30 minutos Brasília, 19 horas e 30 minutos no Mato Grosso, na quarta-feira, transmissão do Canal do Boi, nós também teremos o Leilão Vergalhão que acontece no dia 1º de março, às 13 horas, transmissão do Canal do Boi, uma excelente oportunidade para você fazer os seus investimentos, já também agendar a filmagem dos seus animais, porque esse leilão ele é presencial, mas nós também teremos uma oferta de gado virtual. Então, para você que está numa logística um pouco mais complicada, filme os seus animais e traga para o nosso leilão Integra Nortão. Além do Integra Nortão, além dos lotes virtuais, nós também teremos alguns animais no recinto. Então mantenha contato conosco, já faça a reserva de curral também e traga os seus animais para ofertar neste grandioso leilão que já é sucesso. Todo mundo gosta, já está todo mundo antenado, já está todo mundo fazendo os seus preparativos para o Integra Nortão, dia 1º de março, transmissão do Canal do Boi.
Quero lembrar a você também que as nossas mídias sociais estão à sua inteiríssima disposição. O nosso site ricardonicolauleilões.com.br, o nosso Instagram também, nosso Instagram e também o nosso Facebook estão bem alimentadíssimos com diversas informações à sua inteiríssima disposição. Aliás, por falar em informações, por falar em site, nós temos, por exemplo, um recado, né, do Juliano Antonioli, eu que conversei com ele, e ele traz para a gente mais informações, faz o convite, o Juliano Antonioli, que faz parte da diretoria da Acrenorte, porque esse leilão Integra Nortão acontece dentro da Acrenorte, né? E aí ele traz informações para a gente do que ele vem preparando, porque vem trazendo um lotaço também. Acompanhe. Diretamente aqui de Sinop, Nortão do Mato Grosso, a gente fica sabendo, fica por dentro de mais informações de grandes eventos que estarão acontecendo, de grandes parcerias. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, Juliano Antonioli, que vai trazer para a gente mais informações, ele que faz parte da diretoria da Acrenorte, que vai trazer para a gente mais informações dessa associação que está muito bem localizada aqui no Nortão do Mato Grosso. Juliano, conta para a gente o que é a Acrenorte para quem está assistindo a gente agora e não sabe o que é. A Acrenorte foi fundada há mais de 30 anos aqui em Sinop. Durante 27 anos ela promoveu a Exponop, hoje ela promove a Norte Show, é a Associação dos Criadores do Norte do Mato Grosso. É uma entidade que tem no seu estatuto como seu maior objetivo fomentar a agropecuária da região. Você também está preparando alguma coisa para ofertar lá, né? A gente lá na Fazenda Platina, já participamos ano passado do Integra Nortão, tivemos um resultado muito satisfatório, um leilão presencial que a gente pôde encontrar amigos, pecuaristas e, além de tudo, poder mostrar a qualidade do nosso produto, poder ofertar para bastante gente, já que é um leilão aí que tem visualização nacional e grandes pecuaristas também estarão lá assistindo. Então, é um convite já também como parte da Acrenorte aqui para todos os criadores que querem ofertar seu produto, trazer a sua melhor qualidade da fazenda, que é o que a gente faz, a gente procura trazer o que tem de melhor para esse leilão, que realmente é uma grande vitrine para quem produz. Quando a gente traz um lote de cabeceira, vamos dizer assim, né, a disputa é bem maior, né, do que você ter apenas um comprador. Quando você traz o que tem de melhor e põe na vitrine, com certeza a disputa é maior e a tendência do preço é ser elevado. E isso só tem a premiar o produtor, a competência do produtor aí, e a qualidade ela vai ter esse resultado sim. No próximo dia 1º de março de 2020 vai acontecer o leilão Integra Nortão, no Tatersal de Leilões da Acrenorte, e esperaremos todos os pecuaristas e produtores lá para a gente se encontrar, confraternizar e ofertar o que há de melhor em nossas propriedades. Até dia 1º. É isso aí, meu amigo. No dia 1º de março, transmissão do Canal do Boi, às 13 horas, horário do Mato Grossão. Vem chegando aí Integra Nortão dentro da Acrimate. A oportunidade para você fazer a comercialização dos seus animais. Já mantenha contato conosco, já deixe tudo no jeito. Cadastro também já na ponta dos cascos aí. É só manter contato conosco através do 66-3532-0077. Os nossos escritórios estão à sua inteiríssima disposição. Aqui em Sinop, Alta Floresta, quem está lá é o meu amigo Luzato. E em Juara, Sandro Barão, à sua inteiríssima disposição. Desse jeito assim eu encerro a minha participação, agradecendo a você novamente que tem confiança, você que nos prestigia sempre, ofertando os seus animais com a Ricardo Nicolau Leilões, e você que está sempre investindo conosco, o meu muito obrigado. Adriano Faleiros, assim eu encerro a minha participação, agradeço mais a conta pelo espaço, pelo carinho concedido aí à equipe do Bom Dia, né? Um forte abraço para você, até mais, meu amigo. Tamo junto e misturado, um ótimo dia para você, sucesso aí. Bom, vamos falar agora de pecuária leiteira e acompanhar o trabalho desenvolvido em uma fazenda lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que usa os produtos da Cemex para aumentar a produção. A fazenda Coelho Dairy, no estado da Califórnia, nasceu no fim da década de 70. Anos depois, já bem mais tecnificada e moderna, foi uma das pioneiras na utilização do programa Immunity Plus da Cemex. A ferramenta garante vacas mais resistentes a doenças, aumentando a longevidade do rebanho e garantindo mais economia para o produtor. A Cemex sempre veio até nós com as melhores novidades, os novos touros e, recentemente, com o novo programa Elevate, que já começamos também a utilizar. Isso foi há 3 meses atrás e, antes desse período, nós sempre tentamos atingir o próximo potencial.
O Elevate é o primeiro programa totalmente automatizado do mercado, que oferece, por meio do teste genômico, além de um mapeamento completo do rebanho, a identificação exclusiva de animais Immunity. O Elevate é um programa que, em primeiro lugar, vai fazer uma seleção de fêmeas por sua origem, por sua genealogia. Uma vez identificadas essas fêmeas, estrategicamente vai se utilizar de informações genômicas. Serão feitos testes genômicos. Esses testes não irão funcionar da mesma forma para todas as fazendas. Eles irão depender do nível genético da fazenda, da quantidade de reposição disponível, ou seja, o programa tem a flexibilidade para se adaptar à realidade da fazenda, sem fazer um investimento extra que não seja necessário. Nos barracões da Coelho Dairy, a temperatura deve ficar em torno dos 21 graus. E a cada 30 segundos, um jato de água é disparado automaticamente para garantir mais conforto térmico para o local. O cuidado garante uma melhor taxa de prenhez, impacto que também é notado na qualidade do produto. Por dia são ordenhadas na fazenda 2.200 vacas, com uma média de produção de 39 litros de leite por animal. E durante todo o ano são utilizados os touros com sêmen sexado. Filosofias de trabalho de quem quer estar na vanguarda da produção leiteira mundial. Esse crescimento que os produtores americanos têm, mesmo em ciclos de baixa rentabilidade da atividade, isso serve de exemplo para nós, que eles não crescem somente quando a atividade está extremamente rentável. Eles têm os ciclos, igual nós brasileiros temos, e conseguem permanecer na atividade crescendo cada vez mais. Influenciado por preços bons, produtores brasileiros podem plantar mais trigo na próxima safra. O cereal está valorizado no mercado interno e deve continuar em alta. Vamos saber mais detalhes indo até o Rio Grande do Sul, acompanhar a reportagem da Nelise Nicolodi. Nunca num período tão curto o trigo se valorizou como agora no Brasil. O preço chegou à curva de cima e pode mudar a realidade de plantio na próxima safra. Aqui no Rio Grande do Sul, a tonelada de trigo passou de R$ 700 para R$ 900, alta de 28%. Bom para os produtores que ainda estão com a safra estocada. A questão é que, para arcar com os compromissos, o produtor rural gaúcho já vendeu mais de 80% da safra de trigo, quando os preços não estavam tão bons. Mas ainda é possível se favorecer dessa alta. É que, segundo os especialistas, o mercado deve continuar aquecido até a entrada da próxima safra, entre agosto e outubro. Devido à demanda e oferta estarem ajustadas no trigo no Rio Grande do Sul, prevemos um cenário altista nos próximos meses, principalmente até a entrada da safra paranaense, que ocorre em agosto, e a safra gaúcha, que se inicia em outubro. Alguns dos motivos desse trigo com patamares altos, muito se deve ao dólar estar firme, a Argentina com seus preços subindo, Paraná comprando muito trigo aqui no Rio Grande do Sul, ele acaba virando um concorrente direto dos moinhos locais, e a expectativa do produtor este ano está muito alta também. O pessoal nos comenta que vão preferir vender seus lotes a partir de abril, maio, onde estimam ter um valor agregado ao produto após esses meses. É claro que sabemos que isso é possível, mas também somente será possível se o moinho conseguir agregar valor aos seus produtos. Ou seja, trigos altos dependem também da venda da farinha mais cara. O trigo nacional vem acompanhando a evolução dos preços internacionais. Segundo a Abitrigo, a Argentina, principal fornecedora de trigo para o Brasil, foi a mais favorecida pelo forte aumento da demanda na exportação, pela competitividade no mercado internacional e pela rápida comercialização interna dessa safra por parte do produtor local. O país vizinho comercializou 75% das 18,5 milhões de toneladas colhidas, restando assim um volume disponível mínimo que poderá ir para exportação. No Brasil, foram 5,5 milhões de toneladas de trigo nessa safra,
26% oriundos do Rio Grande do Sul e 60% do Paraná. Bom, é hora da gente dar um pulinho até a redação aqui do Canal do Boi e conferir com o Douglas Ferreira o que é destaque no nosso site nesta manhã de quinta-feira. Olá, Douglas. Olá. Destaque do portal sba1.com é que no segundo semestre de 2019, 98,35% do rebanho bovino e bubalino com até 24 meses de idade foram imunizados contra a febre aftosa no Brasil, o equivalente a 84,13 milhões de animais. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, os dados finais dessa etapa podem ter alterações, pois ainda não foram considerados os dados da Bahia. No primeiro semestre são vacinados animais de todas as idades. Mais detalhes, acesse sba1.com. Bom, é 7 horas e 56 minutos, a gente dá mais uma paradinha aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. No próximo bloco, você vai ver que a Conab aponta que a produção brasileira do milho deve atingir 98,7 milhões de toneladas nesse ano de 2020. E você fica agora com a previsão do tempo para a região sul do país. Bom, e faltando apenas um minutinho para as 8 horas, eu estou de volta e destaco para você que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que o Brasil comece agora 2020 com cerca de 9 milhões e 500 mil toneladas de milho, que seria o chamado estoque de passagem de 2019 para 2020. Mas os técnicos da Conab monitoram o mercado para saber o momento de agir caso haja problemas de abastecimento. Foi o que disse o presidente Nilton Araújo Silva Júnior em entrevista a Walter Puga Júnior. Presidente, é um prazer falar com o senhor está em Brasília, nós aqui em São Paulo, mas vamos acompanhando o trabalho da Conab no dia a dia. E o assunto que preocupa hoje muitos produtores, inclusive criadores de frango, de porcos, também quem trabalha com bovinocultura, é produção de milho, dificuldade para obter milho, já que a demanda é muito grande e os preços dispararam. A pergunta é, a Conab acompanha a evolução dos estoques, a demanda, o consumo, a produção. Qual a estimativa de estoque de passagem de milho que a Conab apurou entre 2019 e 2020? Dizer, antes de falar do estoque, rapidamente, que as projeções de plantio continuam muito otimistas. A Conab prevê uma safra 2019-2020 na ordem de 98,7 milhões de toneladas, ou seja, muito pouco inferior ao que nós colhemos na safra passada, né? Nós tivemos uma exportação muito relevante, a maior da história, né? O maior exportador de milho, a maior exportação de milho que já fizemos, em torno de 42 milhões de toneladas, e isso afetou um pouco o que a gente chama de estoque de passagem, né? Hoje a gente tem uma previsão aí de estoque de passagem na ordem de 9 milhões e meio de toneladas, né? Então, o que nos leva para um quadro de oferta e demanda muito ajustado, né? Então, não há nenhuma preocupação, mas há um acompanhamento sistemático que a gente começa a fazer, né? Caso a gente perceba qualquer dicotomia com as nossas projeções, uma intempérie climática, por exemplo, pode acontecer algum ajuste e até possibilitar alguma importação pontual. Bom, há preocupação principalmente com a região sul. E já é quase certo, presidente, que teríamos que importar pelo menos 1,5 milhão de toneladas ou um pouco mais do que isso para abastecer o mercado. A Conab acompanha, mas a princípio é possível manter tranquilidade mesmo com essa preocupação, vamos dizer assim, que há realmente alguma preocupação? Nós temos uma demanda externa muito aquecida, Walter, né? Então, eu diria que realmente teve um problema climático no Rio Grande do Sul, há uma questão do replantio,
a questão do Rio Grande do Sul preocupa mais um pouquinho, mas mesmo assim está se ajeitando a oferta com as chuvas recentes e o replantio, né? Então pode acontecer pontualmente alguma dificuldade lá, mas no quadro geral, o Brasil, como disse anteriormente, está ajustada a demanda. Nós temos uma demanda em torno de 6 milhões de toneladas mês, né? Isso projetaria em torno de 6 vezes 6, 36 milhões de toneladas. Nós temos um estoque de passagem na ordem de 9 milhões e meio, 10. Uma projeção da primeira safra de 26 milhões, eu diria que aí demonstra, num modelo simples, muito simplista, que está ajustada a demanda. Uma preocupação, eu diria, projetada até para a próxima safra, 2021, né? Se caso acontecesse. As nossas preocupações giram mais nessa órbita do que o momento agora. Mas sim, há um dólar em patamares altíssimos, né? Há uma sedução pela a exportação do produto, pelo próprio preço, né? Mais atrativo do mercado externo. Então, isso pode ter essa preferência do produtor pelo mercado externo. E aí eu diria que talvez haja aquela coisa de alguma importação pontual, até para que se a gente tem ideia, se tem algum estoque ainda na mão, por exemplo, de alguma cooperativa ou de produtores, e aí isso poderia até forçar um equilíbrio do mercado interno. Mas eu continuo dizendo que aí estamos com um sinal amarelo de acompanhamento e que a tendência que mais está forçando o preço desse produto seria o mercado externo, o dólar, a questão cambial principalmente. 8 horas e 5 minutos, hora de mais uma paradinha aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. E eu vou para o intervalo, lembrando, você está aqui, hoje, 8 horas da noite, aqui pelo Canal do Boi. Você confere o leilão virtual Rondônia Corte, oferta de 1.000 animais para cria, recria e engorda, com realização da LS Leilões Rurais. Esse lote que está na sua tela aí é o lote 2. Você pode ficar ligado aqui na nossa programação ou acessar sba1.com/leilões para você conhecer aí outros lotes ou ficar por dentro aí de mais informações sobre este remate. Você fica agora com a previsão do tempo para a região norte do Brasil. Eu volto já. Oito horas, 7 minutos, estou de volta. O mercado de facas artesanais tem conquistado cada dia mais amantes, interessados em peças únicas e especiais. A repórter Rosa Cabral conversou com um artesão especialista em cutelaria do Rio Grande do Sul durante a Showtech, que foi realizada em Maracaju na semana passada, e mostra o porquê esse mercado está em ascensão. Acompanhe. São muitas variedades, não é? Sim. Hoje a cutelaria artesanal, ela trabalha com uma linha muito grande. Então tem muitas formas, muitas diversidades, muitos aços que são utilizados. A gente está utilizando hoje uma linha campeira e uma linha gourmet, que tem várias utilizações. Tem um kit que dá para a gente mostrar aqui, que é um kit chefe, que são as 3 facas, já para um chefe de cozinha levar no seu dia a dia, no trabalho. Esse kit aqui, qual é o material utilizado? Esse kit, ele tem uma lâmina em aço inox 420 com um cabo em madeira de lei. E o estojo é em couro de boi, né, tratado, todo ele, que é o ideal para a linha gourmet. E queria que o senhor falasse um pouquinho com relação a algumas características específicas, né? De cortes, por exemplo, né? O que tem para carne, o que tem para sushi, por exemplo. Hoje nós temos até essa aqui, que é uma faca que foi feita para sushi man, que o sushi man ele tem o fio só de um lado, do outro para ele poder tirar, né, bem fininho no peixe.
Essa aqui é uma faquinha coreadeira, que se chama, que é o pessoal corear, todo mundo usa muito isso, quando vai abater um javali, uma ovelha, e aí tira o couro dele. Tem essa linha também, que é a linha coringa, que a gente chama, que é a faca para o dia a dia, para todos o uso, para servir a carne, pode cortar, pode servir a mesa. E, enfim, tem uma linha muito grande de facas. Só para a gente se situar, dá para dimensionar o que temos de variedades aqui? É difícil, mas vou dizer assim, hoje nós trouxemos para cá em torno de 500 unidades e cada uma é diferente da outra. Nenhuma é igual, são todas ímpares e todas artesanais. Agora, qual é, assim, aquela coringa que tem que ter? Tem que ter, que a gente usa muito, que é essa aqui. Qual é? Ela é uma linha semi-industrial, né? Ela é um aço inox, é 8 polegadas. E é uma faca com um custo de R$100. Agora, o senhor estava me falando, por exemplo, que para você comprar, né, uma faca, é meio como, por exemplo, calçar um sapato, porque tem que estar confortável o sapato no pé e aqui na mão. É, a empunhadura que a gente chama, que é o cabo. Então, o cabo tem que ser confortável para a pessoa que vai trabalhar. Até um chefe de cozinha que vai trabalhar ao meio-dia e à noite em cima disso, tem que estar confortável. Você colocar um sapato apertado, uma chuteira de um jogador de futebol, não vai funcionar. A gente está vendo ali uma com o cabo bem trabalhado, ó, exatamente essa aí, ó. Tem inclusive cavalos. Isso, são... O que é esse trabalho? É uma tropilha. Isso aí é um trabalho, todo ele feito em alpaca uruguaia, por um prateiro uruguaio, e todo ele feito manualmente, não tem uma máquina, não tem nada aqui. Ela, se você olhar, isso é tudo recortado à mão, isso é batido à mão, tudo certo, sem nenhuma máquina trabalhando. Isso aqui é prata? Isso é alpaca. E aqui é metal. É um produto, então, do Uruguai. Isto, é um produto produzido uruguaio. lá? Produzido no Uruguai. Vou pegar essa daqui, que eu achei bem interessante. O cabo dela, qual é esse material aqui? É um casco de cavalo. Um casco do cavalo que é feito, trabalhado ele todo polido. Ele fica muito bonito. Ó, tem os detalhes. E por que aqui, por exemplo, esse trabalho aqui tem alguma especificação? Esse aqui é um aço carbono, né? E aqui foi polido. Que aquela outra que a gente mostrou, ela é fosfatizada, toda preta, né? E esse aqui já é uma outra, o mesmo material, só que num outro processo. A mesma picanheira. É muito rico, né, esse mercado, eu digo, de informação, não é? Do produto utilizado, da criatividade, porque assim, você olha para uma faca, né, uma dona de casa, enfim, comum, né, vamos lá, leigo, olha para uma faca e você está olhando para uma faca. Mas quando você chega num ambiente como esse aqui, você vê uma obra de arte. Sim, sem dúvida. Eu vou mostrar para vocês uma aqui, ó, que é essa faquinha aqui, ó, deixa eu dar a volta aqui. Essa faca aqui, ela foi feita desta esfera. Uma esfera igual a essa, foi para a forja, foi batida e saiu essa faca aqui. Integral. Olha o que é o trabalho, né? Ela tem ela não tem ponto de solda, ela é inteira. Aí depois ela vem aqui por dentro do cabo até o final aqui, de uma esfera dessa. E como é que ela se transforma nisso aqui? Na forja, com calor, né? Aí o calor vai aquecendo e depois ela é batida e espichada até chegar na forma. É uma arte. Agora tem, por exemplo, aquele cliente que tem um determinado animal, um cavalo importante, quer eternizar esse cavalo também numa obra de arte como numa faca. Acontece? Sim, acontece. Nós fizemos até recentemente numa lâmina. O rapaz teve um cavalo um bom tempo e ele pediu para fazer uma frase e a foto do cavalo na lâmina. Foi feita, ficou muito bonita, ficou bem lindo o trabalho. E essas andanças pelo Brasil, nas exposições, né, como é que é o retorno disso para vocês enquanto, né, empresário desse setor? Não, o retorno é muito bom, porque nós temos uma linha bem diferenciada, com um custo bem baixo, né? Então funciona. E as feiras a gente usa muito para o nosso nome também e para vitrine. Além que nós temos a nossa marca, que é RC Facas, e nós temos várias cutelarias
juntas também, que o pessoal às vezes não tem condição de sair para uma viagem, então a gente faz uma parceria e traz as facas deles para vender também. Bom, eu não combinei isso com o senhor Ricardo, mas agora para você que é pescador, eu vou ver se tem alguma específica. Tem para o peixe também? Temos uma aqui, ó. Tem o peixe do senhor Ricardo aqui. Ó, essa aqui é uma faca que é para pesca e caça e pesca, né? Qual é a especificação dela? A especificação, ela assim, aqui é o serrilhado para você escamar o peixe, né? Aqui seria até para abrir uma garrafa, né? E ela é aqui para você destrinchar ali o peixe, no caso, né? Com um fio excelente. Para a gente fechar a nossa visita, o que o senhor poderia mostrar assim como uma coringa? Assim, ó, na realidade, hoje nós temos a presença feminina muito forte na cutelaria. Então, isso é uma faca que se desenhou um coração para as mulheres, né? Com um cabo em casco de cavalo. Aqui tem um detalhezinho que a gente chama um rabo de rato, né? Que é uma faca muito linda, que eu acho que até você gostou. Gostei, é uma faca bem elegante, né? Assim, um design bem interessante, um cabo trabalhado, né? Esse rabo de rato, né? Deu uma elegância para a faca, né? Com um custo de R$230. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, por nos esclarecer, né, alguns detalhes dessas particularidades desse mundo gourmet, né, que hoje a gente Pode fazer um tour agora e dar uma mostrada para o pessoal aí, o que tem de bonito aí. Bom, gente, então eu deixo vocês com esse tour, tá? E me despedindo, então, de Maracaju, Rosa Cabral. Bom, agora nós vamos voltar a ter a redação aqui do Canal do Boi. Vamos conferir mais um destaque do nosso site sba1.com. Douglas. Olá, destaco para vocês que apesar do atraso no início da colheita da soja no Mato Grosso, os produtores aceleraram os trabalhos a campo na última semana. E o total colhido até a última sexta-feira foi de 14,42%. Segundo o relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a região mais avançada é a do Médio Norte, com 20,29% da soja colhida. Em relação à produtividade, bons resultados estão ocorrendo nas lavouras nesta última semana em vários locais, o que é reflexo da boa resposta das cultivares a campo em relação às condições climáticas desta safra. Notícia completa, acesse sba1.com. 8 horas e 17 minutos, hora da nossa última parada aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora da gente preparar o sinal aqui para que a gente vá até São Paulo, até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, trazer para você aí as primeiras impressões, as primeiras expectativas sobre a movimentação do mercado financeiro nesta quinta-feira. Você fica agora com a previsão do tempo para a região Nordeste. – 8 horas e 20 minutos, estou de volta e convido você agora para conhecer com a gente a tecnologia oferecida pela CSJ, uma mini fábrica de ração que pode ajudar você a incrementar muito a produção de alimentos aí no seu negócio. Acompanhe. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro.
Bom, e antes de ir até São Paulo, vamos voltar até a redação aqui do Canal do Boi para conferir mais um destaque do nosso site. Douglas. Olá, destaque do portal sba1.com é que em 2019, a arroba do boi gordo em Mato Grosso apresentou variações positivas e negativas. Segundo o relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o menor valor do ano passado foi registrado em junho. No segundo semestre do ano, foi observada a maior diferença do ano em novembro. As alterações estiveram ligadas à menor oferta de gado disponível para abate, sobretudo na Praça de São Paulo, além da maior demanda externa também nesse período. Atualmente, as diferenças entre as cotações do Mato Grosso e de São Paulo apontam a média de menos 11,30%. Mais detalhes, acesse sba1.com. Bom, agora é hora da gente dar um pulo até São Paulo e você vem comigo porque a Sara já está posicionada aqui para nos trazer informações sobre o mercado financeiro nesta quinta-feira. Sara, ontem, Bolsa novamente fechando o dia em queda, dólar ultrapassando a casa dos R$ 4,20. O mercado continua em alerta, ainda continua contaminado pelo coronavírus lá na China? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Continua assim e a gente não sabe até quando que isso vai permanecer desse jeito. O número de mortos em função do coronavírus na China já chega a 170. São mais de 7.700 casos confirmados e 12.167 casos suspeitos. Então, a doença continua se alastrando, 15 países já foram atingidos. Aqui no Brasil tem 9 casos suspeitos nesse momento. E claro que o mercado acompanha tudo isso porque a gente não sabe quais os resultados que isso vai trazendo lá na frente. Inclusive, já há uma estimativa de que o PIB, o Produto Interno Bruto da China, possa ter um recuo de 1% já no primeiro semestre, 1 ponto percentual no primeiro semestre agora desse ano, em função da doença, além de perdas acionárias em torno de 15%, conforme algumas estimativas já apresentadas. E hoje a Organização Mundial da Saúde deve se reunir a portas fechadas, que é para decidir se o vírus agora já constitui em uma emergência global, como eu falei, né? Ele já se espalhou por 15 países e até agora são 170 mortes confirmadas, né? A cada dia esses números vão aumentando, como a gente vem acompanhando desde o início dessa semana. E claro que isso impacta em todos os mercados e aqui no Brasil não é diferente, acaba respingando para a gente também. Ontem o Ibovespa tentou aí se manter no patamar acima dos 117 mil pontos durante uma parte da sessão, mas novamente terminou a sessão em queda. A desvalorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ontem foi de 0,79%. E o Ibovespa fechou a quarta-feira aos 115.556 pontos. Também esteve contaminado pela divulgação dos balanços trimestrais. Ontem foi o dia de apresentação de balanços e, por exemplo, o balanço trimestral do Banco Santander ficou abaixo do esperado e os bancos, né, as blue chips que a gente chama, os bancos têm um importante peso no índice Bovespa e acabam puxando o índice para baixo, portanto, e foi o que aconteceu ontem também. Então, foram os balanços e essas persistentes, claro, incertezas sobre os potenciais reflexos do surto do coronavírus na China. Ontem, como eu falei, na máxima do dia, então o Ibovespa chegou a ficar acima dos 117 mil pontos, mas acabou perdendo o fôlego aí ao longo da sessão. O economista do governo chinês, ontem, ele estimou que o surto, que já matou 170 pessoas, como a gente falou, pode então reduzir o crescimento do PIB lá da China e isso preocupa muito todos os mercados. A China é a segunda maior economia do mundo e é uma grande compradora, importadora de muitos produtos, né, inclusive de várias commodities aqui do Brasil, então todo mundo acaba ficando em alerta em meio a essas situações. Enquanto isso, lá fora também, mercados que já fecharam hoje no Japão, por exemplo, o índice acionário do Japão acompanhou Taiwan e os dois têm queda, né, na expectativa agora por essa reunião da Organização Mundial da Saúde relacionada ao surto de coronavírus. O índice Nikkei terminou hoje, a quinta-feira, com uma queda de 1,72%, depois de ter alcançado mais cedo o nível mais baixo
desde o dia 21 de novembro. As perdas no mercado japonês aceleraram depois que as ações em Taiwan despencaram na abertura no primeiro dia de negociação após o feriado prolongado lá de Ano Novo Lunar, né, que é o feriado também que acabou ficando mais longo esse ano na China, justamente em função do coronavírus. As autoridades preferiram deixar esse feriado durar mais tempo que o normal. Ele já é um feriado longo e acabou ficando mais longo do que o normal. Então, essa questão do Japão, né, das ações lá no Japão, o índice de Taiwan fechou com um recuo de 5,75%, a maior queda desde outubro de 2018. Esses dois indicadores aí, eles já podem ser um sinal do que vai acontecer com as ações na China quando os mercados reabrirem lá agora após o feriado, a volta do feriado prolongado de Ano Novo Lunar, né? A China e o Japão têm uma correlação aí, então realmente os dados apresentados na manhã de hoje acabam trazendo uma preocupação aí em relação às ações também na China, assim que ela voltar a funcionar com as suas bolsas. Enquanto Ibovespa e bolsas caem aí pelo mundo, embora Wall Street e ontem algumas outras bolsas buscaram alguma recuperação, o dólar mais uma vez subiu aí na comparação com o real, chegou à máxima em 2 meses, com o exterior muito cauteloso ainda e também de olho nas decisões de política monetária, tanto dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Ontem a valorização da moeda norte-americana foi de 0,59% e o dólar fechou o dia nos R$ 4,22. Então, como eu falei, a máxima em 2 meses, um dia de forte alta aí para a moeda norte-americana em todo o mundo, e o mesmo acontece aqui na comparação com o nosso real brasileiro. O real, inclusive, esteve entre as moedas de pior desempenho ontem, junto com o peso do Chile, que teve já a divulgação em relação aos juros, né, que teve inclusive os juros mantidos em 1,75%. Então, foram as moedas aí com pior desempenho ontem na comparação com o dólar, embora o dólar tenha se valorizado frente a várias divisas aí ao redor do globo. Para o economista do Itaú Banco, Unibanco, em uma entrevista para a agência inglesa Reuters, a sinalização de política monetária do Federal Reserve ontem, o Banco Central dos Estados Unidos, que resolveu manter a taxa de juros norte-americana entre 1,5% e 1,75% ao ano, que já era esperado pelo mercado, acaba abrindo espaço para uma decisão de política monetária afrouxada aqui no Brasil. Pode dar um indicativo também em relação à nossa taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 4,5%, no seu menor patamar histórico, e agora, conforme já mostrou o último relatório Focus do Banco Central, existe uma aposta para que a Selic fique ainda abaixo disso. Vinha tendo uma manutenção aí em todos os relatórios Focus divulgados ultimamente, de 4,5% nos juros no fim do ano, mas agora o mercado já começa a apostar que a nossa taxa Selic pode ficar ainda mais baixo disso, então em 4,25%. O real, no acumulado do ano, né, do mês de janeiro que está terminando, ele tem uma depreciação frente ao dólar de 4,89%, quase 5%. Então é o pior desempenho entre as principais moedas no acumulado do mês, um período em que o mercado voltou a elevar as fichas em mais cortes de juros, justamente os juros que a gente estava falando aí do Banco Central, que ele toma essa decisão de política monetária. Os analistas estão afirmando que esse movimento de depreciação do real está relacionado, claro, tem essas questões internacionais que pesam muito, mas está relacionado também à perda de atratividade da moeda como ativo, entre outros fatores, por causa do retorno extra que seria oferecido pela renda fixa brasileira em comparação com países pares, na esteira dos cortes da Selic e sucessivas mínimas recordes, né? Quando corta a taxa básica de juros por aqui, o nosso mercado ele acaba ficando um pouco menos atrativo, especialmente quando a gente está falando do investidor estrangeiro. E o Banco Central, lembrando, ele anuncia a decisão de juros na próxima quarta-feira, no dia 5 de fevereiro. Como falei, uma parte do mercado já acredita aí em um novo corte na taxa Selic. Mas essa é a situação por enquanto. Daqui a pouquinho abrem os mercados por aqui e a gente vê como é que fica a situação nessa quinta-feira, depois do dólar bater as máximas aí em 2 meses e do principal índice da Bolsa de Valores mais uma vez recuar. E claro, de olho no que acontece lá na China e seus reflexos aí pelo mundo. Adriana, é com você. Ok, Sara, obrigado pela sua participação. Um ótimo dia por aí. Bom, e o Bom Dia Produtor está ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, deixo um abraço apertado para você. Mais informações você tem acessando sba1.com. Amanhã às 7 horas a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.